Oi gente, voltei para falar de caderno de leitura com vocês. E agora esse é meu caderno de 2024. Saiu recentemente o tour aqui no canal de 2023 completo, e eu conversei com vocês sobre esse meu caderno. E agora com 2024 eu não vou fazer com vocês como eu fiz igual ao ano passado, porque eu já fiz ele. Como eu trouxe o tour, eu achei que não seria necessário eu trazer fazendo ele aqui logo em seguida. E daí eu resolvi fazer e já estou utilizando há mais ou menos um mês. Então vai ser bom porque eu vou conseguir mostrar algumas das páginas já começando a ser preenchidas para vocês. Então vamos lá, meu caderno é da Tilibra. É dessa linha aqui, que tem, se eu não me engano, 4 cores: amarelo, rosa, azul e verde. E tem algumas estampas diferentes. Este elástico não vem com ele, era de outra agenda que eu tinha e tirei, guardei. Esse pingentinho eu ganhei da minha mãe, então eu coloquei aqui, porque ficou fofinho. E o elástico original dele é essa cor meio amarelada, que eu não gostei, então eu resolvi colocar aqui atrás, assim, ó, dessa maneira. Então, no caso houver necessidade de voltar com ele, eu posso voltar. Mas se eu perceber que eu não vou utilizar ele, né, eu posso inclusive cortar aqui atrás, que vai ficar tudo bem. Por enquanto, não tá me incomodando tanto, né? Então vamos lá pra dentro do caderno. Abrindo a primeira página, né, eu coloquei meu nome de uma caneta brilhosinha, fiz alguns corações, e foi essa mudança que eu fiz aqui. Nessa segunda página, tem aquela página meio grudadinha, então eu cortei ela. E aí, como ficou só um pedacinho de página aqui, eu passei esse papel aqui pra dar essa disfarçada. E aí, a primeira mudança que a gente vê aqui do outro caderno é as referências. Lá, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que as referências eu tinha achado um pouco limitador, né? Então, eu sentia a necessidade de 1,5, de 2,5, por exemplo. Então, eu fiz aqui, vocês podem ver, eu tentei fazer com marca-páginas, né? Marca-textos, perdão. Mas, e aí eu não consigo dividir a meia estrela aqui direitinho, mas deu pra entender que é isso. E a minha capa, eu usei um recorte do livro Táticas do Amor, da Sarah Adams, que eu adoro bastante, e eu usei em algumas páginas aqui, inclusive. Pedacinho de papel rosa, fiz todos os títulos de papel adesivo, então não sei se dá pra ver que é um pouco brilhoso. Aqui dá mais. Mas eu fiz de papel adesivo porque eu achei mais fácil, né? No ano passado eu fiz de caneta, acabei errando, enfim. E coloquei 2024 aqui. Eu adorei essa página, achei ela muito, muito fofa, assim. Eu não tinha pensado, confesso, de como que ia ser, e acabou que quando fui juntando tudo, foi saindo dessa forma. Segunda página de leitura é aquela... É uma espécie de tracker de leitura de quais os dias que eu li no ano. Então janeiro já tá preenchido. E fevereiro eu já comecei a preencher aqui. Eu não sei se dá pra ver, mas eu preencho de lápis. E aí quando eu vejo que já tem uma boa quantidade, eu venho com a caneta e preencho. Opa, enroscou aqui. Favoritos do mês, eu já coloquei aqui o de janeiro, que já estamos em fevereiro. Então o de janeiro já foi definido. De A a Z literário é o alfabeto literário lá, se eu não me engano. Eu não lembro direito o nome que eu coloquei no outro. No antigo eu coloquei desafio A a Z, e nesse eu coloquei A a Z literário. Queria tirar um pouco desse nome desafio. Daí já tem 3 livros aqui preenchidinhos. Aqui embaixo eu usei o restinho de recorte de papel lá da Tática. E aqui também eu utilizei. Então eu ia intercalando assim. Essa página é de 4 clássicos em 2024, eu quero tentar, né, ler um pouco mais de clássicos nacionais, então eu vou buscar por isso. Já até reservei alguns pra mim conseguir incluir aí na leitura dos meses, né? E aí eu reservei 4 espaços aqui. Esse adesivinho aqui foi o mesmo que fiz, né, um fundinho com livros, eu só fiz a impressão no papel adesivo. Esse e esse aqui também. Todos eles nessa pegada meio de livros, né? Porque eu achei que seria
interessante aqui. Aqui eu dei uma errada, não sei se dá pra perceber, então eu fiz uma emenda com papel. Mas tudo bem, quando vier a capa do livro aqui, não vai quase dar pra perceber. E aqui são duas páginas que eu adoro. Uma é dos livros da Elia Hazelwood e dos Bridgertons, da Julia Quinn. A Ellie foi uma das autoras que eu gostei muito de ler e conheci no ano passado, né? Então eu resolvi deixar aqui todos esses livros que eu já li no ano passado, aqui de uma forma mais fácil, né? De conseguir ver quais estrelas eu dei para os livros e, inclusive, esse livro eu ainda não tenho, então quando eu tiver eu já coloquei aqui o espacinho dele para me atribuir a nota. Daí ela vai lançar mais 2 livros esse ano, então eu deixei um espaço aqui, nem foi pensado sobre isso, eu só não consegui fechar os 9 livros e acabou que já deu certo aqui. E daí aqui os Bridgertons foi o meu primeiro contato com romance de época e eu adorei. Eu confesso que eu já li o primeiro aqui, inclusive eu achei bem diferente da série e aí o que me motivou a ler mais, né, ler o restante dos livros. Inclusive hoje eu vou começar o livro 2, então ele já tá aqui bonitinho, eu tô lendo nessa edição de luxo. Então eu só tenho esses dois, né, esses 2 primeiros, e aí quando eu concluir esse, eu vou procurar por pelo menos o terceiro e o 4, porque eu queria ler pelo menos até o 4 esse ano por causa do lançamento, né, da série. Essa página de livros para comprar, basicamente eu vou colocando os livros que eu tenho interesse de adquirir esse ano. E no ano passado eu cometi um erro que foi deixar uma página pequena, esse ano eu deixei 2 páginas assim. E daí quando eu for comprando os livros eu venho marcando aqui. A página de Book Tracker, né, serve como uma espécie de metas de quantos livros eu quero ler. Eu utilizei os recortinhos de papel, né, e o das táticas lá que eu falei, e os títulos são colados. Eu fiz todos na mesma fonte, então a diferença é que alguns eu cortei ao redor da palavra, assim, e outros eu cortei quadradinho. Aqui é a página de lidos em 2024. Eu deixei também mais espaços, onde eu coloco o nome e a data que eu li. E daí aqui acaba as páginas, né, iniciais, digamos assim. Eu deixei bastante espaço, porque eu não queria cometer o erro que eu cometi no ano passado, né, de ter que fazer emendas. Então eu deixei aqui 3 páginas. Eu já tive uma ideia, inclusive, para fazer uma outra página aqui. Eu não sei se eu vou fazer ainda, mas enfim, eu já tô com tudo pronto pra iniciá-la, se caso eu quiser realmente fazer. A gente chega na capa de janeiro, que eu pensei uma coisa e ficou totalmente outra, enfim. Eu tinha essa trilha sonora do Wes e da Liz, né, do livro Melhor do que nos Filmes, impressa. Basicamente, a minha ideia era fazer uma divisão entre essas páginas iniciais e a primeira resenha do ano, né. Só que daí eu inclusive fiz essa página e eu tive a ideia de fazer uma página onde eu pudesse anotar como que foi, né, em cores esse mês aí. Então eu fiz a impressão de algumas imagens que podia lembrar um pouco o livro e fiz aqui, fiz um calendário. Inclusive eu errei nesse calendário, tem um pedaço de papel por cima. Eu fiz como se o mês tivesse quase 40 dias. O bom é que, como eu usei marca-páginas, né, marca-textos, perdão, não marcou aqui atrás, ó. Se fosse só uma folha, né, dessa, com certeza tinha passado pra trás. Então eu tentei olhar por esse lado positivo, só que eu não gostei das cores. Eu achei as cores muito vivas, muito fortes. Inclusive, comparado com a resenha que eu fiz nesse caderno aqui do ano passado, as cores estão mais claras e eu gosto um pouco mais dessa ideia. Era isso que eu queria representar nessa página e acabei não conseguindo. E aí coloquei janeiro aqui. E aí reservei uma cor para cada leitura que eu fiz. Daí veio a primeira leitura do ano, na verdade. Primeira leitura do ano. E eu já fiz a resenha. Há algumas mudanças que tem do ano passado. O nome do autor, escritor, enfim, agora aqui embaixo. Mantenho aqui a numeração da ordem, com datas e páginas. Adicionei o gênero porque talvez eu queira me arriscar um pouco em outros gêneros. E agora acrescentei fluidez e plot, onde essas duas categorias vão de 1 a 5. Agora eu coloco foguinhos aqui
para representar se o livro tem hot. O nome do casal tá menor também. As letras, né, tá menor. Teve uma época que eu já tava escrevendo tão grande que não tava sobrando espaço para me escrever mais coisas, ó. Então, eu não sei o que tava acontecendo comigo, que eu tava escrevendo muito grande o nome do casal, olha esse. Então, decidi escrever um pouco menor, até porque a impressão que eu tenho é que esse caderno é menor. Então eu preciso de um pouco mais de espaço para escrever aqui embaixo trechos que eu gosto. Coloco também agora a trope aqui do livro, então a trope literária, né? Eu tento destacar uma só, mas se tiver mais de uma, né, tudo bem, eu coloco aqui, dou uma organizadinha na hora que eu passar lápis. E aí aqui as imagens eu colocando... Tentei dar uma brincada com cores, com texturas diferentes. Eu aproveito para pegar essas imagens na internet, faço a impressão em adesivo e aí fica mais fácil. Mas também dá para fazer em papel normal, né, sulfite normal A4. Porque eu fazia isso antes também, com o caderno, com o bullet journal, na verdade. Então dá super certo fazer. O papel adesivo só é um pouco mais cômodo, né? Porque é só tirar o adesivinho e fica tudo certo. A proteção, então tu cola. É mais rápido, mas com papel normal. Eu vejo gente fazendo desenhos à mão livre também, fica legal. Eu que não sou muito boa com desenhos. A principal mudança do caderno do ano passado para esse, nas resenhas, é que lá eu escrevia como se fosse pra mim, né? Me instigar a ler, reler o livro novamente. Então eu escrevia geralmente sem entregar, né, o plot, digamos assim, nem nada. Eu sempre escrevia pra mim. Eu abri o caderno, ler e senti vontade de reler o livro. E agora não, nas resenhas aqui eu escrevo como se eu estivesse escrevendo para uma outra pessoa, né, falando, na verdade, para outra pessoa o que eu achei do livro. Então tá bem legal e eu tô gostando de fazer. Ah, um detalhe, o caderno é pontilhado, então me ajuda um pouco mais a deixar tudo mais retinho. Vocês lembram que eu falei disso no vídeo anterior, né? Que eu consigo escrever reto, mas dependendo do dia que eu tô fazendo, eu acabo deixando algumas coisas mais tortas, enfim, e assim fica tudo mais retinho. Inclusive fica um pouco mais harmônico. Eu achei, inclusive, que ia me incomodar essa questão do pontilhado, mas tá tranquilo. Segunda resenha, o do que eu... Essa página ficou bem bonita. Eu comprei esse papel especialmente pra fazer essa página. Queria aquele dourado um pouco mais envelhecido, mas eu não encontrei, então só achei esse, foi esse mesmo. Seguindo o mesmo padrão, o nome do casal, a trope, aqui os foguinhos. Aqui eu já brinquei um pouco mais, eu coloquei imagens em cima, né, recortes também. E esse aqui, inclusive, eu fiz ontem. Dá pra perceber que a minha letra tá um pouco diferente. Dias, realmente, tem dias que eu tô um pouco mais caprichosa com a letra, eu escrevo menor, mais redondinho, mais organizadinho. Vai ter dias que a minha letra tá esquisita. E é a mesma caneta, tá? Sempre seguindo essa ideia de colocar algum desenho que represente o casal, né, na história. Aqui entre eles dois, eu gosto disso. Aqui eu aproveitei esse pedacinho de papel da primeira resenha. Esse papel aqui, inclusive, é um papel seda, né? Esse papel que vem embrulhado em presente. Eu ganhei um presente e aí vinha com essa texturinha e eu resolvi aproveitar aqui. Ver se eu encontro ele. É esse papel aqui, ó. Eu dobrei assim quadradinhos pra ele desamassar, né? E fica mais fácil de eu cortar, ó. Pra vocês verem como não tem desculpa pra aproveitar papel. Pode ser jornal, pode ser embrulho de presente, enfim. Ou se você tiver a oportunidade de fazer impressão de texturas, ou melhor, de imagens na sua casa ou numa gráfica, você vai conseguir ter papéis de cores diferentes, né? E em desenhos diferentes também. E aí a gente chega no mês de fevereiro. Esse mês de fevereiro eu gostei um pouco mais, né? A temática dele é a hipótese do amor. Então eu fiz a impressão tudo em papel normal, né? Papel A4 normal, então... pra vocês verem que é possível fazer impressão normal e usar cola, né? Eu recortei tudo à mão, já coloquei de lápis a primeira leitura do mês que eu fiz. E aí depois eu venho, esse mês eu decidi que eu vou usar
lápis de cor. Né? Vai ficar mais fácil e talvez não manche tanto como manchou no mês de janeiro. Uma curiosidade, esse tom aqui é exatamente o tom da capa, porque eu vou na internet, eu tiro um print da capa, recorto uma parte que não tem nenhuma imagem, nenhum desenho, nem nada, e depois eu amplio esse recorte para me ter exatamente o tom da capa, já que eu não consigo encontrar um papel da mesma cor, né? Então, por isso que tudo parece que se completa, porque eu faço isso. Eu fiz isso também no ano passado, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o exemplo. Eu tenho esse tom exatamente do tom da capa, porque eu fiz isso. Nessa aqui também, eu fiz, inclusive, dá pra ver aqui no fundo que tem umas listrinhas, alguns desenhos assim, porque na capa aqui também tem, ó. Então eu fiz isso, por isso que eu tenho o mesmo tom. E nesse aqui também, eu não encontrar o papel dessa cor, então eu usei essa técnica pra encontrar esse fundo aqui e utilizar aqui nas resenhas. Mas se caso você tem dificuldade de encontrar papéis e se puder fazer impressão, essa é uma boa dica. E é isso, agora eu vou começar a fazer a resenha do livro que eu terminei ontem. E aí uma coisa que eu queria falar pra vocês é que eu mudei o tamanho das capinhas. Eu usava o tamanho 7, era esse tamanho aqui. E agora eu tô usando o tamanho 6, olha a diferença. Né? Muda bastante. Como eu falei pra vocês, eu tenho a impressão que esse caderno ele é um pouco menor que o outro, então eu sinto que nas resenhas fez uma diferença. Olha só. Né? Então, dá pra ter uma noção de que 1 centímetro aqui pode mudar bastante. Se o teu caderno é pequeno, ou se tu não gosta dessa capa grande, não vê necessidade, tu pode fazer até um 4, né? Ou um 3, dependendo aí do que tu quer. Eu vejo gente, inclusive, que nem bota a capinha, né? Só escreve o nome, então vai aí do teu gosto e tua maneira de fazer as tuas resenhas aqui no teu caderno, né? Registrar toda a leitura. E é isso por hoje. Eu já tô aqui com as imagens da próxima resenha. E eu vou tirar um momentinho agora pra rabiscar aqui, como eu falei pra vocês. E daí vocês me contam o que é que vocês acharam desse caderno desse ano. Qualquer coisa, se vocês quiserem conversar comigo, mandar uma mensagem, algo assim, eu vou estar lá pelo Instagram, tá? Ou então pode comentar aqui embaixo que eu leio todos os comentários. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!